Programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo. Uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Uaiden. Toda segunda, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem agora a Rádio Paulo Freire, na frequência 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo o Codinome Resistência. E eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de estudantes da UFPE, com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Hoje, o Codinome Resistência fala sobre os direitos da criança e do adolescente. E no estúdio conosco, para conversar sobre isso, temos Valéria Nepomuceno. Seja bem-vinda, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Você poderia se apresentar para a gente? Então, eu sou Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social aqui da UFPE e coordeno um grupo de pesquisa sobre a política da criança e do adolescente. Pesquisa, estudos e extensões. E também coordeno, junto com a professora Delane Melo, um laboratório de práticas de serviço social que se chama Nacelle Cabreira Crespo, em homenagem à menina que foi vítima de violência sexual há mais de 40 anos e que a gente faz essa homenagem. Certo. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. E para dar início à nossa conversa, Valéria, fala um pouco sobre o que é o ECA. O ECA é uma sigla que pegou, né, nos últimos anos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto, ele é uma lei federal, 8069 de 1990. Então, na verdade, quando a gente fala do ECA, a gente está falando de uma coisa tão poderosa que, às vezes, a sigla, ela dilui, né? Então, a gente está falando de uma lei federal que regulamenta um artigo da Constituição Federal, que é o 227. Nesse artigo da Constituição, são colocados todos os direitos das crianças, dos adolescentes e jovens brasileiros e brasileiras. E aí você tem uma lei posterior, a Constituição é de 88, que é o Estatuto, que é de 1990, que vai regulamentar. Então, é uma lei que vai detalhar aqueles direitos que são constitucionais. Certo. E quais são os maiores desafios para que a atuação desse estatuto ela seja efetiva aqui no Estado? No Brasil todo, né? Em Pernambuco também, mas assim, no Brasil todo a gente tem muita dificuldade de implementar o estatuto, porque a política da criança e do adolescente ela é uma política diferenciada. Quando nós tratamos da educação, por exemplo, e a gente imagina a política pública de educação, a gente imagina as escolas, os professores, professoras, os gestores, a gente consegue ter uma concepção de uma política específica. Quando a gente vai discutir política da criança e do adolescente, e que, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele chama essa política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E os direitos da criança e do adolescente são muitos. São todos aqueles que os adultos possuem e mais outros especiais pela sua condição de ser criança e adolescente. Então, nós estamos falando dessa política do direito à educação, do direito à saúde, ao meio ambiente, à moradia, os direitos humanos, o direito à assistência social nos casos, né, em que ele necessitar. Então, todos os direitos que estão previstos no Estatuto devem ser materializados e implementados através das políticas públicas, que são várias. Então, o principal desafio que nós temos é que os gestores, né, o poder público, compreenda o que é a política de atendimento dos direitos da criança, que está previsto no artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a primeira coisa. Quando eu não compreendo, então eu me preocupo com algumas áreas
algumas políticas, por exemplo, quando a gente vai conversar com gestores, geralmente apresenta programas na área da política de assistência social. Então, não é só isso que a criança... Porque, primeiro, que ela é para todas as crianças e os adolescentes. E a gente ainda tem muitos gestores que têm uma perspectiva do Estatuto como se estivesse ainda no Código de Menores de 1979, que era uma legislação para crianças menores. Os menores nessa legislação eram as crianças pobres, os considerados excluídos, considerados vagabundos, delinquentes, estão entendendo? Então, sim, esse é o principal desafio, é que o gestor, o poder público, compreenda o que é a política e execute essa política de uma forma prioritária, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a prioridade em tudo, na definição da política, nos gastos, no orçamento municipal, estadual ou federal, segundo o artigo 4º do Estatuto, prioritariamente é para as políticas na área da criança e do adolescente. Então, esse é o grande desafio. Se eu não compreendo o que é a política, eu também não consigo destinar os recursos, pulverizo os recursos sem ter uma ação integral, na perspectiva da proteção integral prevista pelo Estatuto. Valéria, você falou agora sobre o poder público e como ele atua para ajudar a criança e o adolescente. E com relação à própria criança e adolescente ou os responsáveis por ele, como eles têm acesso aos direitos que ele tem e recorrem a eles? Então, esse é um problema também, que é a disseminação da própria lei federal, que é o Estatuto da Criança, né? A gente não tem muito uma política de disseminação do Estatuto, apesar dele ter 30 anos, são 29 anos esse ano, né, que o Estatuto completou. E a gente, como isso, vamos imaginar assim, a maioria da nossa população é uma população da classe trabalhadora, uma população que não tem uma educação regular, que complete os ensinos básicos, o ensino básico não consegue nem completar. Então, ela tem dificuldade de leitura, de acessar as informações que a comunicação, por exemplo, o que é que a gente tem voltado para a comunicação para a população da classe trabalhadora? Principalmente os programas policialescos, né? Inclusive que degrine a imagem dessa mesma classe social. Então, a discussão dos direitos sociais, né? Quais são os direitos que essa população tem, chega muito pouco para essa população, porque também nas escolas a gente não discute o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem uma ideia de como isso é grandioso, né? Nas escolas a gente não discute, os cursos de formação de professores, pedagogos, não discutem a legislação, os direitos da criança e do adolescente, como se isso fosse uma coisa estranha, fosse uma coisa só para os operadores do direito, então fosse para os advogados, delegados, para os juízes e promotores e defensores públicos. Então, ou seja, a população não precisa saber dos direitos. Precisa. Então, acho que esse é um grande problema que a gente tem de acessar. Agora, o Estatuto está na internet, o Conselho Estadual da Criança de Pernambuco tem alguns exemplares, eles estão sempre produzindo, imprimindo, publicando estatutos, algumas versões do Estatuto. Então, a gente tem, assim, disponível. Agora, para acessar a informação, você precisa conhecer e você precisa ter os instrumentos. A internet não é pública, não está para todos, né? Então, tem uma série de complicações que faz com que essa família, que precisa conhecer os direitos dos seus filhos, para poder reivindicá-los e, inclusive, escolher melhor os políticos que vão executar esses direitos, né, tenham acesso. Quando a gente estava fazendo a pesquisa aqui para o programa, a gente até achou uma versão do Estatuto em quadrinhos, bem interessante, mas até que a criança tenha acesso a esse material, né? Também para ela ter acesso, exatamente, principalmente no ambiente da escola, é preciso que as professoras, a comunidade escolar tenha essa percepção dos direitos. E, muitas vezes, infelizmente, a educação vê o Estatuto como uma coisa negativa, como algo que veio para inibir algumas formas antigas da educação, de que o Estatuto dá mais trabalho, por exemplo, quando o Estatuto afirma que toda suspeita de violência contra a criança e adolescente nas unidades de educação e da saúde precisam ser denunciadas. Então, há uma série de questões que dificultam que o próprio Estatuto seja divulgado junto às crianças e adolescentes, que é extremamente possível, não é nada estranho isso, é possível. Valéria, o Estatuto ele também traz os deveres dos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes? Sim, tem, sim. Veja, o Estatuto, diferente do Código de Menores, ele tem uma perspectiva bem interessante na responsabilização de quem é responsável por garantir aqueles direitos. Então, o Estatuto fala na família, no Estado e na sociedade,
como corresponsáveis por garantir aquele direito da criança e do adolescente. Naturalmente que o que aparece como principal sujeitos aí garantidores do direito é a família. Só que a gente sabe que a maior parte da população não tem condições de garantir os direitos da criança, né? Não tem aqueles previstos no Estatuto, porque lhes falta as condições econômicas, financeiras para garanti-los. Então, o que a gente espera? A gente espera que o Estado cumpra com a sua parte nesse momento. Então, são os dois grandes envolvidos na garantia do direito. E eu ainda diria que eu acho que eu tenho uma crítica ainda com relação ao Estatuto, apesar da gente, né, ser uma grande defensora do Estatuto, mas tenho uma crítica porque ele deveria responsabilizar, colocar com primazia essa responsabilidade do Estado e não da família. Né? O Estado, principalmente, nós todos pagamos impostos em tudo, então os recursos eles deveriam ser destinados prioritariamente, e a responsabilidade do Estado para escolas, postos de saúde, praças, teatro, cinema, né? Coisas que as crianças precisam ter acesso. Sim, sim. E como Codinome Resistência também é um programa musical, para iniciar nossa playlist, a gente vai tocar agora Meu Guri, de Chico Buarque. Nós tivemos um problema técnico com a música que chamamos agora, então daqui a pouco a gente volta com a nossa playlist. Vamos conversar mais um pouco com Valéria, que é a nossa convidada de hoje. A gente queria falar um pouquinho sobre os menores infratores. Como é que está a situação dos jovens que cometem crimes aqui em Pernambuco? Em Pernambuco, em todo o Brasil, essa é uma área do Estatuto da Criança e do Adolescente uma das mais vulneráveis, né? Porque, veja, o adolescente que comete o ato infracional, e ele tem no Estatuto uma série de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas pela Justiça para o cumprimento para a responsabilização do adolescente pelo cumprimento do ato que ele cometeu. Então, o internamento ele é utilizado naquele ato infracional mais grave, né, em que o juiz entende que houve uma gravidade maior e então aplica o internamento, né, para o adolescente. E tem outras medidas que são poucas divulgadas, né, que é a medida de liberdade assistida, em que o adolescente passa a ser acompanhado por um educador, uma pessoa que vai cuidar um pouco, estar junto e acompanhar a inserção dele em projetos sociais, na escola. É uma medida extremamente importante e tem um resultado fascinante quando bem aplicada, quando não é um faz de conta. Então, realmente, qual é a ideia? A ideia de que, ao cometer um primeiro ato infracional, esse adolescente ele possa ser acompanhado e ele não reincida. Também tem a prestação, o serviço de prestação à comunidade, que é uma outra medida que o adolescente cumpre em meio aberto. Então, existem medidas em meio aberto e medidas em meio fechado, né? Em Pernambuco, os adolescentes ficam internos nas unidades da FUNASE. O que acontece? É que a maioria dos jovens, às vezes, principalmente em cidades mais distantes, a aplicação dessa medida de internamento ela é mais comum. Né? A gente tem uma ausência de políticas públicas, porque você precisa de políticas públicas para executar as medidas que o Estatuto prevê e o juiz determina do meio aberto. Né? Você precisa de instituições, você precisa do serviço público das prefeituras para executar aquelas medidas. Quando você não tem essas medidas, então você termina aplicando o internamento. Nós temos um grande problema, assim, uma coisa mais geral, isso é no Brasil todo, que a gente tem uma superpopulação de adolescentes nas unidades de internamento, né? O que revela que a maioria das medidas aplicadas são muitas vezes essa de internamento. Por quê? Porque há também uma cultura na sociedade, em geral, no Brasil, não só em Pernambuco, de que o jovem, mas não qualquer jovem, né? O jovem preto, negro, que mora na favela, pobre, esse jovem é um potencial criminoso. Sim. Então, por conta disso, né, a gente não pode falar do ato infracional desconectado dessa questão de gênero, de raça, porque isso está muito presente. É só você visitar qualquer unidade ou pegar pesquisas que indicam isso, né?
E há uma superpopulação. Então, como você tem... A gente está falando do ato infracional, mas a gente não pode deixar de falar dos outros direitos, né? Que é, como você tem problemas na educação, os jovens, eles não conseguem terminar o seu ensino fundamental 1, 2, não conseguem chegar, os jovens pobres, ao ensino médio, né? Eles não têm acesso à universidade pública, ainda a gente fala de exceções, né? Então, a gente tem esse contexto da educação, da saúde, do direito à alimentação, à moradia. Quando a gente não garante essas políticas públicas, isso significa que a gente está jogando muito mais jovens nas situações de ato infracional. Porque se você não consegue, por exemplo, para um adolescente, 15, 16, 17 anos, você levantar nenhuma perspectiva de inserção no mercado de trabalho formal, porque a educação não consegue abranger a todos, a educação não consegue fazer uma formação profissional para todos, né? Então, tem um grande número, e eu diria a maioria, de adolescentes pobres que vão que a principal entrada dos adolescentes no sistema socioeducativo é por conta do tráfico de drogas, né? Então, o tráfico de drogas hoje é um mercado de trabalho para esses jovens. E por conta desse envolvimento com o tráfico, eles terminam sendo internos. Então, veja como as coisas não estão interligadas. A gente está falando do adolescente autor de ato infracional, que chega ao ato infracional, não estou dizendo que todos, a gente não vai generalizar, certo? Mas, assim, os dados estatísticos que a gente tem, pelo menos em Pernambuco, é que a maioria entra no sistema por causa do tráfico. E isso é consequência da dificuldade, da ineficiência das políticas públicas para crianças e adolescentes pobres. É bom que a gente deixe claro de que classe social a gente está falando, que é essa que insere no sistema. E, Valéria, com relação a esses jovens que estão internados por conta de alguma infração, na prática, os direitos deles continuam valendo lá dentro? Sim. O único direito, isso é uma pergunta muito importante, porque a população tem uma compreensão bem equivocada. Punitiva das pessoas que são... Sim. Veja, todas as medidas, e essa medida de internamento, para que vocês tenham uma ideia, é uma medida educacional. É na perspectiva da educação e não da repressão, da correção, como era antes no Código de Menores. Essa é a diferença do Estatuto. Então, o Estatuto espera que no internamento esse adolescente possa, de fato, voltar à sociedade e continuar seus estudos, sua convivência em família, na comunidade. É isso que a gente espera. Para isso, as unidades de internamento precisam ter uma proposta pedagógica. É isso que o Estatuto prevê, é isso que a lei do SINASE prevê, que é de 2012, para as medidas socioeducativas, que esse menino e essa menina possam ter uma proposta pedagógica, um trabalho, eles continuam tendo direito à educação. O governo do Estado tem que ter escola para esses meninos, porque o direito à educação deles não foi perdido. Tem que dar assistência médica, porque esses meninos não perderam o direito à saúde, a convivência com a família. Então, você tem que desenvolver nessas unidades uma proposta, um trabalho que garanta todos os direitos, porque o único direito que ele perdeu foi o direito à liberdade, o direito de ir e vir. E atualmente eles têm esse direito assim? Não. Aqui em Pernambuco não? Não. Há uma grave violação de direitos humanos de adolescentes, meninos e meninas, né, internos nas unidades da FUNAD. Sim. Isso aí é só a gente continua com situações de rebeliões, de assassinatos, adoecimento mental, né, da dificuldade desses jovens. Então, porque um jovem que entra no ato infracional ou que ele faz uso e faz o tráfico, ele precisa de um acompanhamento especializado, né? E essas coisas não é acessível, né? Sim. Há alguns anos houve uma comoção para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A redução não aconteceu. Por que essa vontade existiu? Ainda não aconteceu, né? Ainda. Eu acho assim que desde que o Estatuto foi promulgado em 1990, desde aí, no Congresso deve ter entrado já um primeiro projeto para reduzir a idade, né? Tem vários momentos, várias questões. A primeira é o preconceito muito grande contra esses jovens, como eu já falei, negros e pobres, moradores da periferia, né? Então, a sociedade entende que eles devem ser realmente confinados. Eles devem sair do convívio com os normais, com aspas muito grandes, né? Uma sociedade, como se nossa sociedade fosse uma sociedade muito harmoniosa e que esses jovens que são os estranhos, os que estão à margem, né? Tem essa concepção que é muito divulgada.
Há também uma falsa informação, que é também, por conta da gente ter poucos programas como esse, para discutir a realidade com base em dados e pesquisas e tudo mais. A gente tem divulgado nos meios de comunicação que os adolescentes, os jovens, são os que mais cometem crimes e que a violência aumenta por causa desses jovens, o que é comprovado estatisticamente, que nem chega perto, né, o número de adolescentes envolvidos com ato infracional e os adultos, de que eles cometem os atos mais hediondos, que também é outro, que os dados nacionais não comprovam isso. E aí a gente tem toda essa concepção que ajuda, né, a formar na sociedade essa ideia de que esses meninos são muito perigosos, que todos são bandidos, né, e que devem ser excluídos da sociedade. E agora, na nossa seleção musical, vamos ouvir a música do grupo Palavra Cantada, chamada Criança Não Trabalha. Calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, Lúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Você ouviu o grupo Palavra Cantada com a música Criança Não Trabalha, aqui no codinome Resistência. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook e você pode interagir com a gente lá, mandar um comentário, fazer alguma pergunta. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire no UFPE, tanto no Facebook como no Instagram ou Twitter. Nossa convidada de hoje é Valéria Nepomuceno e estamos falando sobre os direitos da criança e do adolescente. Então, eu queria só complementar aquela pergunta que a gente fechou aqui o bloco com relação ao projeto de lei de redução da maioridade penal. Então, desde eu acho que o Estatuto foi promulgado, que a gente tem propostas no Congresso para reduzir essa idade penal, por conta daquele contexto todo que eu já falei, né? Mas tem também uma outra proposta que é não menos importante e impactante, que é a proposta de aumentar o tempo do internamento, de 3 para 8 anos. Então, essa proposta, por enquanto, o Congresso está com outras pautas, né? Está lá com a pauta da redução dos nossos direitos sociais, mas o movimento na área da criança e adolescente tem muita preocupação, porque a gente acha que um governo, numa perspectiva mais conservadora e de retirada de direitos, essa pauta vai voltar, né? E a gente não tem um Congresso muito favorável, né? Então, vai precisar de muita mobilização da sociedade
para garantir o que o Estatuto já previu. Sim, sim. E entrando agora num próximo assunto, a gente tem um programa aqui em Pernambuco que é o Menor Aprendiz, que jovens trabalham em tempo integral não, em tempo parcial em algumas empresas. Ele respeita a Constituição e é bem feito aqui em Pernambuco? Ele é bem nesse sentido da legalidade, ele é aplicado, executado muito em coerência com as legislações no campo do trabalho, de prevenção do trabalho infantil, né? E de proteção do trabalhador adolescente. Nesse sentido, ele é todo formatado com base no marco legal. Não há nenhuma dificuldade, eu acho que em relação a isso. A dificuldade é de que as empresas abram seus espaços, né? Apesar da investida, né, da Superintendência do Trabalho, no acompanhamento dos fiscais e da abordagem a essas empresas, a gente ainda tem poucas empresas que abrem suas portas para a inserção desses adolescentes. Há uma outra questão também que eu acho que é importante, é que essa inserção dos adolescentes na aprendizagem é para uma formação profissional. Então, o adolescente não pode ser inserido numa empresa para fazer qualquer coisa. Então, essa perspectiva pedagógica é que eu acho que a gente ainda tem dificuldade em relação ao programa. Não é um programa para pagar uma bolsa para o adolescente e ele está ocupado no outro horário. Não é isso, né? O que a gente quer na perspectiva de que, justamente aquilo que a gente estava falando com relação ao ato infracional, de prevenir outras questões, né? Então, dar oportunidade para esse adolescente ter uma formação profissional. Então, as empresas precisam ter uma proposta pedagógica ao absorver esse adolescente no programa. Esse programa também prevê um acompanhamento, uma supervisão, assim como nos estágios universitários? Menos formal, mas sim. Eles são fiscalizados, né? Isso aí dá uma certa segurança, mas ainda há dificuldades. Você poderia dizer para a gente um panorama geral assim, do trabalho infanto-juvenil em Pernambuco? Em Pernambuco eu não tenho os números exatos. Eu tenho um número assim do IBGE, né? Dos últimos números no Brasil foi em torno de 2.500.000 crianças e adolescentes inseridas no trabalho infantil. Pernambuco teve uma diminuição geral, mas uma pequena diminuição, que eu não me lembro exatamente quanto, mas uma ampliação em uma determinada faixa etária. Então, a gente tem uma realidade um pouco diferente no Brasil todo, mas o número, ele é um número extremamente elevado, porque esse número não corresponde à realidade, apesar dele ser muito, né, 2,5 milhões, são muitas crianças e adolescentes, porque a gente tem uma área do trabalho infantil que ela é muito subnotificada, que é o trabalho infantil doméstico, não é? Que a gente não tem esses números com precisão, por conta da legislação que impede a fiscalização nas casas, nas residências, né? E em outras áreas também, que a gente não consegue que a denúncia chegue, por conta da própria naturalização que a sociedade tem em relação ao trabalho infantil. Então, a gente não, sem uma notificação de que em determinada área, em determinada região, você tem crianças trabalhando, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui, mesmo em Recife, principalmente supermercados populares e nas feiras públicas, encontra criança trabalhando, né? Então, isso é muito natural. E eu estava me lembrando do filme, vocês terem uma ideia, o filme sobre o polo de confecção de Toritama aqui em Pernambuco, que fala do trabalho, né? A discussão é do trabalho. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. O filme, eu estava ansiosa de que ele abordasse a questão do trabalho infantil, porque o número de crianças e adolescentes trabalhando naquelas áreas de confecção, na produção, é enorme, mas isso é subnotificado. Eu participei recentemente, ainda esse semestre, de uma banca de doutorado, em que o rapaz lá do nosso programa de serviço social fazia justamente, o Ademir Júnior, fez uma pesquisa nessa área, e a gente tem a naturalização, a compreensão, tanto do poder público como da sociedade, de que a criança, eu estou falando de crianças e adolescentes, trabalhando ali naquela confecção, não há nenhum risco, porque ele está sendo supervisionado pelo pai, pela mãe. Então, essa naturalização faz com que vários subnotificações dessa área, e então a gente não tem os números. Esses números são os números
que a gente consegue ter e já são bastante alarmantes. E para continuar nossa seleção musical, vamos ouvir agora a música de Toquinho, Deveres e Direitos. A criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Acabamos de ouvir Toquinho com a música de Deveres e Direitos. Bom, hoje nós estamos aqui no estúdio com Valéria Nepomuceno para falar com a gente sobre os direitos da criança e do adolescente. A gente falou um pouco sobre o que é o ECA, sobre as crianças e adolescentes no trabalho, e agora a gente queria saber sobre a escola. As crianças aqui em Pernambuco, como está o índice de escolaridade delas? Olha, eu acho que a gente tem tido avanços em Pernambuco, tanto é que as escolas públicas têm ganhado prêmios nacionais, né, com relação a algumas áreas, algumas que se destacam, né, na qualidade do ensino, mas problemas sempre existem, né? Sempre existem, porque a escola, é importante a gente ter essa compreensão, ela não está isolada das outras questões, ela não está isolada dos problemas que estão presentes na comunidade escolar como um todo, naquele território. Nós temos algumas, por exemplo, em alguns municípios, a gente tem mais dificuldade para garantir o ensino da educação infantil, né? Aqui mesmo em Recife, a gente sabe que a gente tem um déficit muito grande de creches, de CMEs. A gente precisa de um número muito maior, há uma defasagem muito grande, né? Então, isso tem um impacto social muito grande, porque significa que essas crianças ficam mais vulneráveis, às vezes ficam sozinhas em casa com seus irmãos mais velhos, porque as mães não tendo creche, elas têm que sair para trabalhar. E eu digo mães porque a maioria são mulheres que estão sozinhas, criando seus filhos, sem nenhum outro apoio de companheiro ou companheira. Então, isso é bem preocupante, quando a gente não garante a educação infantil, por exemplo, né? E a escola integral para essas crianças. Certo. Quais são os aparelhos do Estado que existem para promover cultura, esporte, lazer para as crianças aqui do Estado, que também são direitos que estão no Estatuto, né? Eu particularmente desconheço, mas pode ser uma desinformação minha, né? O que a gente tem, primeiro que a cultura, o lazer, o esporte, ele é sempre uma política em que você tem destinação de menos recursos, né, públicos do orçamento. A destinação do orçamento para essa política nunca é valorizada, né? E também não se faz muito essa articulação, se pensando no direito da criança de ter acesso à cultura e ao lazer. Como a gente tem pouco isso, às vezes a gente tem algumas experiências de alguns projetos pilotos, né, em que a gestão pública chega em uma determinada comunidade, amplia os espaços de lazer, faz alguma parceria e para as crianças terem acesso. Essa é uma violação de direito, né? Porque está previsto no Estatuto, muito séria, porque não garante o acesso à cultura e, principalmente, não garante esse direito ao brincar, ao lazer, com segurança.
Então, a maioria da nossa população que mora em áreas na periferia são áreas que não existem esse espaço. O espaço concretamente não existe. Não é destinado, não é aberto, né? Quadras, teatros, nas comunidades pobres. Você não tem isso. E onde existe, o valor é sempre muito alto e que a população não tem acesso, não pode acessar. E no interior do estado, daqui de Pernambuco, as crianças e adolescentes têm o direito assegurado do mesmo jeito ou tem alguma diferença por conta da dificuldade de se fiscalizar esse tipo de coisa? Então, os direitos previstos pela lei federal, pelo Estatuto da Criança, são os mesmos. São para todas as crianças, independente da sua classe social. A implementação e a garantia desses direitos é que ela se materializa de forma diferente, a partir da região, a partir da cidade, né? Por exemplo, nós podemos dizer que em Recife a gente pode ter uma fiscalização com relação ao trabalho infantil maior, que é a capital do estado, né? Do que uma região mais distante da capital, em que você não tem, às vezes, nem todas as instituições que a gente precisa para garantir esse direito. Né? Você tem um número menor, por exemplo, de conselho tutelar, você não tem nenhuma instância ligada ao direito ao trabalho. Então, tudo isso, quer dizer, você precisa que o município tenha todas as instituições previstas no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. E, às vezes, não há. Quando não há, significa que há, sim, a não garantia de vários direitos previstos no Estatuto. Mas não significa que aquela criança não tem o direito. O que ela vivencia é um poder público que não garante todos os direitos. É diferente, né? Você falou agora que todas as crianças têm os mesmos direitos, né? Existe alguma parte do Estatuto voltada para crianças com deficiência? Como é que elas se encaixam nesse? Então, todas as crianças têm os mesmos direitos, inclusive as crianças com deficiência. Então, as partes em que a gente vê mais no Estatuto tratando dos direitos da criança com deficiência é principalmente o direito à educação, o direito à saúde, né, que há algumas previsões mais específicas. Mas as crianças e os adolescentes com deficiências, eles possuem os mesmos direitos. Os mesmos significa que eles têm direito a uma saúde de qualidade, e mais, com algumas particularidades por conta das necessidades diferenciadas que eles têm, específicas. Né? Eles têm direito a acessar a escola, né? Da mesma forma que as outras crianças. Mas essa escola tem que estar preparada também, né? Ela tem que dar a oportunidade desse acesso. E isso a gente tem dificuldade. Né? Nem todas as escolas estão com adaptações físicas necessárias, tem professores especializados em determinadas áreas, porque as crianças, uma ou outra precisa de um acompanhamento de profissional especializado, nem todas as escolas possuem, públicas. Então, a gente tem, os direitos estão lá garantidos para todos e todas. E mais importante que essas crianças frequentem a escola é que ela seja de fato inclusiva, né? Que Exato. Ela participe de todas as atividades. Isso. Que isso seja garantido, né? Bom, a gente vai chamar mais uma música agora. Vamos ouvir Charlie Brown Jr. com a música Não é Sério. Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada lugar. Eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Passa a bola, jogo o jogo que eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Por isso
Você disse que eu já causei muito distúrbio. Eu posso quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, se tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, também sou da Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir Charlie Brown Jr. com a música Não é Sério, aqui no Codinome Resistência. Estamos no último bloco do nosso programa e temos aqui no estúdio com a gente Valéria Nepomuceno falando sobre o ECA e os direitos da criança e do adolescente. E queremos perguntar mais uma coisa. Quais são as entidades que cuidam das crianças e do adolescente aqui no estado? Então, você tem instituições governamentais, secretarias de governo, tanto estadual quanto municipal, né, municipais. Todas essas possuem unidades da educação, da saúde. E nós temos também as instituições não governamentais, que são conhecidas como ONGs, as organizações não governamentais. Essas instituições não governamentais possuem vários projetos, programas voltados para a área da criança. Para vocês terem uma ideia, em Recife, tem 70 ONGs registradas no Conselho de Direitos da Criança, que são instituições que trabalham com alguns campos da política, com crianças com deficiência, com crianças vítimas de violência doméstica, sexual, com crianças vítimas exploradas no trabalho infantil. Então, você tem uma série de organizações não governamentais. E no campo do governo, né, das instituições governamentais, nós temos as secretarias e seus projetos, programas e unidades de atendimento da política, né? E, Valéria, como essas entidades se articulam? Tanto o Conselho Tutelar, como as ONGs, a polícia, o Estado? A gente precisava de uma grande articulação, porque, às vezes, as instituições atendem a mesma família, a mesma criança, o mesmo adolescente, que são atendidas em diferentes instituições governamentais e não governamentais, e, às vezes, a gente não tem, na maioria das vezes, a verdade é essa, a gente não tem uma articulação, a gente não tem um trabalho em rede, os serviços não são prestados de uma forma pensando numa rede de proteção. Isso é muito ruim, porque a gente impacta menos aquelas necessidades das crianças. Mas deveria ser assim. A gente deveria ter uma boa rede de proteção que dialogasse bastante sobre os casos, inclusive individualmente, né? E pudesse, então, estar fazendo os encaminhamentos, e aí a gente teria condições de impactar melhor aquelas questões que envolvem a criança. Nós tivemos agora há pouco as eleições para conselheiros tutelares, né? E, Valéria, a gente queria que você falasse um pouco sobre o emparelhamento dos conselheiros conselhos tutelares com entidades religiosas e parlamentares. Então, primeiro eu quero dizer o que é o Conselho Tutelar, né? O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar foram 2 órgãos criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil inovou no mundo, criando esses 2 espaços, que são super importantes. O Conselho de Direitos da Criança, ele é um espaço de formular a política. Então, a política da criança e do adolescente hoje, ela não é mais, desde 90, uma política que deve ser formulada, deliberada pelo órgão do poder público. Ela agora é de forma paritária com organizações da sociedade civil nos conselhos de direitos. Já o Conselho Tutelar, a perspectiva é outra. São 5 pessoas da comunidade, escolhidas pela comunidade, e a perspectiva do Estatuto, quando ele foi criado, era pensando em pessoas que realmente tivessem uma forte ligação com a causa da criança e do adolescente, pessoas que realmente tivessem uma preocupação muito grande com a situação, com a violação dos direitos da criança e do adolescente, que entram em cena aí com um poder extraordinário, porque se você ler os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu recomendo para todo mundo, do 131, 136, que fala dessas atribuições e do perfil dessa pessoa. Então, é uma pessoa extremamente comprometida com a causa da infância. E ser comprometido com a causa da infância no município, por exemplo, é denunciar uma prefeitura quando ela não garante
as instituições e os serviços e as políticas públicas que as crianças precisam, como é o caso que eu estava falando das creches, né? É um exemplo. Então, essa era a expectativa do Estatuto ao criar esse órgão. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, no Brasil inteiro, isso não é uma particularidade da nossa cidade, Recife, no Brasil inteiro, houve uma deturpação desse papel do conselheiro tutelar. Como o conselheiro tutelar ele tem muita capilaridade, porque ele está em uma região da cidade, em contato com várias famílias, acompanhando diferentes casos, se articulando com órgãos, né? Ele se transformou, eu não posso generalizar, não é? Mas assim, o número é elevado, como nós aqui no Nordeste chamamos dos cabeleitorais, né? Eles terminam prestando um serviço para parlamentares, né? Pessoas que estão no executivo ou no legislativo, a partidos políticos, para atender esses interesses, que necessariamente não são os interesses da criança e do adolescente. Nessa última eleição agora, nós tivemos mais uma particularidade. Além daquela articulação de candidatos e candidatas a conselheiro tutelar vinculados a parlamentares já eleitos, né? Nós tivemos a questão da religião, de algumas igrejas, né, em que há uma indicação de candidatos para professar a sua religião no cumprimento do papel do Conselho Tutelar. Todas as duas situações são terríveis, porque o lugar do Conselho Tutelar, aquela instituição, não é para professar nenhuma fé e não é para atender interesses de partido político nenhum, nem à direita, nem à esquerda, né? E nem de nenhum parlamentar. Eu, particularmente, quero dizer para vocês a dificuldade que eu tive para votar. Eu fui votar, né? E eu tive o cuidado de entrar nas redes sociais de todos os candidatos para tentar reconhecer algum que não tivesse uma ligação com um parlamentar, porque está no Facebook de todo mundo, fotos com deputado estadual, com vereadores, e divulgando, olha, a gente vai ter uma grande caminhada com a presença dele, ele está apoiando a minha candidatura a conselheiro tutelar. Além de que, eu só queria complementar, que muitos dos conselheiros tutelares hoje fazem desse espaço um trampolim para entrar na vida política. Nós temos vários conselheiros tutelares que se tornaram vereadores e deputados aqui em Pernambuco. Isso é muito sério. Significa que, ao ocupar aquele espaço, eu estou trabalhando para outra causa, e muitas vezes pessoais. Então, eu convoco todo mundo a monitorar os conselhos tutelares das suas regiões, das suas cidades, para saber qual trabalho estão executando, porque o conselho tutelar não é para fiscalizar a obra da prefeitura no bairro, como eu vi em muitos Facebook, fotos de conselheiros se vangloriando porque estava lá acontecendo uma obra a pedido oficial do conselheiro tutelar. Valéria, nós recebemos aqui no Facebook um comentário da Heloísa Baratio e ela pediu para que você falasse um pouco sobre a importância de profissionais de psicologia e assistência social nas escolas para atender crianças e adolescentes. Infelizmente, hoje, né, hoje a gente teve essa péssima notícia, Sim. que foi o veto do presidente ao projeto que inclui na educação pública profissionais de psicologia e serviço social. Esse é um projeto de extrema importância, né? Nós temos nos contatos e nos projetos que eu desenvolvo junto com a educação pública, por exemplo, a gente sente a importância desses profissionais, principalmente para lidar na escola, na unidade de educação, com os problemas de violação de direitos de criança e adolescente, com as situações de violências que se expressam na escola. Não são as violências que ocorrem só na escola, são as violências que se expressam no ambiente da família, no ambiente da comunidade, que se expressam na escola e que, às vezes, os profissionais de educação não sabem o fluxo do encaminhamento da denúncia, não sabem tratar das questões com os pais, com a comunidade. Então, esses profissionais são importantíssimos para fazer o trabalho interno e as articulações externas que as questões precisam. Então, foi lamentável que esse projeto tenha sido vetado, mas eu acho que a luta continua. Verdade. Seguimos resistindo, né? Seguimos resistindo. Bom, amanhã acontece o seminário em alusão aos 29 anos da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para finalizar o programa, Valéria, você pode falar um pouco sobre o evento? Sim, é um evento promovido
pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de estudos, pesquisas e extensões no campo da política da criança e do adolescente, Prefeitura da cidade do Recife e Escola de Conselhos da Universidade Rural Federal de Pernambuco. E o seminário ele tem um título muito sugestivo, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, 29 anos depois, tempos sombrios e horizontes de resistência. Então, tem uma programação muito rica, em que a gente vai recuperar o contexto de criação do Estatuto e os principais desafios que nós enfrentamos hoje, né? Nesse contexto mais conservador em relação às políticas públicas e de cortes no orçamento para as áreas sociais. Qual o horário e o local? Então, ele vai acontecer a partir das 8 horas, no Centro de Formação Paulo Freire, que fica ali na Madalena, após o Mercado da Madalena, que é o Centro de Formação da Secretaria da Educação do município de Recife. Certo. E o programa fica por aqui. Terminamos agora de falar com você. Muito obrigado por participar com a gente. Lembramos a todos que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa hoje foi produzido por Beatriz Jatobá, Larissa Correia e Danilo Melo. Apresentado por Larissa Correia e Danilo Melo. Coordenação de Catarina Polônio. Os trabalhos técnicos são de Beatriz Jatobá e nas redes sociais William Araújo e Laís Soares. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. Obrigado por ver o programa. A gente se despede agora com Negrali cantando Mundo Jovem, que está disponível na nossa playlist no YouTube. É só procurar por Resistência a Direitos da Criança e do Adolescente lá no YouTube, no nosso canal que você acha. Muito obrigada, Valéria. Obrigada também pela oportunidade. Hey, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você. Hey, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de você. Ei, mundo jovem, livre pra viver. Como pode o homem viver e esquecer o futuro? Sabe que ele planta hoje, amanhã os jovens que colherão os frutos. Visam poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil. Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo. Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito. Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo. Na lembrança a infância, inocência de criança é esperança. É tempo de mudança, confiança. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. 12 horas e 53 minutos.